Olá, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Tamires, esse é o meu canal Tami Alves. Eu gostaria muito de falar com vocês hoje sobre um assunto que é muito importante, é algo que eu passei na minha vida e ontem no meu podcast Eu Sou Assim Podcast eu falei sobre esse assunto que é a depressão. No episódio eu comecei, a falar mais ou menos sobre o que é depressão. Para início já da nossa conversa, eu não sou médica, eu sou formada em gestão de recursos humanos e estou me formando agora em design de interiores, então não tenho nada a ver com a área médica, com a área de saúde, mas eu passei por depressão, eu tive essa experiência e eu acredito que as experiências são algo que podem nos contribuir, que podem ajudar em alguém, às vezes, que está começando a se sentir ali alguma coisa diferente. Então, o meu propósito aqui não é diagnosticar ninguém, até porque nem eu sabia que tinha depressão, até piorar e realmente ser necessário atendimento médico. Então, assim, eu estou aqui somente para ver no que eu posso acrescentar a vocês, relatar o que aconteceu comigo, porque às vezes pode ser que você esteja procurando algo sobre o assunto e não encontre, né? Alguém, assim, algo que te aproxime mais da realidade, alguém que já passou, alguém que está entendendo o que você está pensando e o que você está sentindo, além dos médicos, né? Aquela coisa da empatia, olha, eu tô me colocando no seu lugar porque eu já passei por isso. Então, eu acho que é interessante eu contar pra vocês. E eu acho que é um assunto que tá meio fora de pauta. Ontem no meu podcast, eu coloquei o título desse episódio: A depressão não pode sair de pauta. Porque a gente está falando de coronavírus, a gente está falando de Covid-19 e a gente não está olhando que os casos de suicídio aumentaram muito nesse período. Porque as pessoas estão perdendo seus empregos, as pessoas não estão podendo mais sair, confraternizar, estar junto com quem ama, não está podendo, isolamento social, né, gente? Então, assim, tá complicado as coisas. E para quem tem depressão, já começando a falar sobre o que é depressão, depressão não é só tristeza, tem tristeza sim, mas é uma doença que te tira toda a mobilidade, te tira a vivacidade, você acaba ficando muito prostrado, você não sente nenhum desejo, nenhum prazer em fazer coisas que antes, antes você tinha muito prazer em limpar a casa, falar assim, uma coisa bem dona de casa. Ai, meu prazer é limpar esses vidros aqui, ó, uma vez por semana. E aí você hoje, você, a pessoa com depressão, hoje olha para os vidros e fala, deixa o vidro lá, não ligo. Sabe? Um exemplo bem assim, bem bobo, bem simples, mas é algo que te dava prazer antes, uma atividade, estar entre amigos, passear, alguma coisa que te dava muito prazer, que acaba se perdendo, você não sente mais prazer em fazer aquilo, você não tem mais vontade, então começa por aí. Depressão, você se sente muito estressado, você não tem desejo mais de fazer aquilo que te trazia muita alegria, você tem insônia, muitas vezes você sente muito sono, mas quando vai dormir, a insônia te pega. E isso já causa outros tantos problemas, porque só ter insônia já prejudica muitas áreas da sua saúde. Você perde rendimento, você perde a memória, você fica prostrado durante o dia porque você não conseguiu descansar. O cérebro precisa descansar, o cérebro precisa dar uma desligadinha ali
naquele sono para poder se recuperar para o novo dia. E quem tem insônia, quem tem depressão, sofre de insônia. E eu sofri por esse período de quase 3 anos, né, de insônia. Bom, tudo começou em 2014. Eu e meu marido fizemos 1 ano de casado e eu havia passado por uma cirurgia dos rins e havia começado a faculdade. Até aí tudo bem, eu estava feliz. Para vocês terem uma noção de quão hiperativa eu era, eu com cirurgia do rim, eu estava tendo congresso na minha igreja, eu era regente na época, e eu não quis ficar de repouso. Eu fui lá, os pontos, tudo ainda. Fui, regi, sabe? Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que era super, né, a pessoa incrível, maravilhosa, que não aceita ser ajudada, que é autossuficiente. Eu era essa pessoa, eu era quem ajudava todo mundo, eu era quem socorria todo mundo, eu era a amigona que se você precisasse, ó, pau pra toda a obra. Então, eu era essa pessoa, eu era a mãezona, né, não só de filhos, né, que eu tenho um irmão que eu cuido como filho desde bebê, não era só a mãezona dele, mas eu era a mãezona de toda a família. Eu resolvia tudo, se tivesse um problema, quem resolvia era a Tamires. Então, e eu curtia, eu achava que eu era incrível, que tudo bem resolver o problema de todo mundo e nunca descansar e nunca desestressar. Pra mim tudo bem, eu adorava, eu me sentia útil, eu me sentia, né, a salvadora da pátria. Então, eu estava nesse período aí de, né, ainda estava trabalhando, foi bem antes da cirurgia, eu já tinha saído da empresa, na verdade. Eu saí da empresa no início de 2014, em janeiro. E aí depois já veio a cirurgia do rim e depois eu comecei a faculdade. E foi maravilhoso, eu amava estudar, estudava em Santo André, eu moro em São Bernardo, e eu amava e era aquilo que eu queria mesmo. De início eu não gostava tanto do curso, mas depois comecei a pegar jeito. Foi lá que eu aprendi a lidar com pessoas, foi lá que eu aprendi linguagem corporal, algo que eu amo na minha vida, é uma das coisas que eu mais amo. E foi um divisor de água na minha vida. Passou-se o ano de 2014, lembrando que quando eu trabalhava na empresa, já havia iniciado uma labirintite por causa de estresse. Eu pegava trem para chegar até lá, né? E muitas vezes o trem tinha aquelas paradas, tudo aquilo que a gente vê no jornal das plataformas lotadas, era o que eu passava. Eu já sofri abuso no trem, foi uma situação terrível que até hoje eu me lembro e eu penso, gente, imagina mulheres, né, que passam no mundo que passam por isso, e eu passei por isso, e é devastador, é revoltante, você se transforma, é terrível, você se sente imunda, você se sente incapaz, né, de agir. O que você vai fazer? Na outra estação a pessoa desce e você fica ali com todo o seu desespero, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque começou a juntar diversas coisas. Em 2015 foi quando realmente começou a depressão, ali se instaurou. Eu já estava no último ano, foi 2 anos de faculdade, estava no último ano de 2015. Foi um ano onde eu tive muitas alterações na minha vida. Foi o ano que nós mudamos de casa, nós subimos 2 andares, né, de onde a gente morava, subimos para cima. Foi um ano de muitas mudanças, foi um ano onde eu me formei, foi um ano que eu perdi toda a alegria que eu tinha, aquela pessoa que era vivaz, que era hiperativa, que cuidava de todo mundo, que resolvia tudo.
Passou de alguém que cuidava, né, e não suportava ser cuidada, achava né, eu sou incrível, não preciso que cuidem de mim, eu cuido de vocês. Passou a ser uma pessoa que não tinha mais prazer, que estava só terminando a faculdade para que ela acabasse logo e pudesse ficar só em casa deitada. E foi uma junção de decepções, problemas familiares, foi muita coisa que aconteceu nesse ano que ocasionou numa bola de neve que explodiu numa depressão que se instaurou ali. Eu me lembro que na época eu pintei meu cabelo, fiquei bonitona, tudo isso tem no meu Instagram. Meu Instagram é como se fosse como se fosse a minha linha do tempo, sabe? E aí tem as fotos lá, mas agora a história vocês sabem. E iniciou em 2015. Eu comecei a perder o desejo de ir pra faculdade, comecei a perder o desejo de estar com as pessoas, de me arrumar. Eu tava só indo porque já tava no último ano, eu não podia perder, eu era bolsista, então, vamos se formar e aí acaba logo e eu fico em casa de boa, entendeu? Então, começou ali. Só que a faculdade era o que me mantinha em movimento, era o que me mantinha ainda ali interagindo com outras pessoas, era o que me mantinha, né, no ir e vir ali, a minha mobilidade, o meu cérebro ali trabalhando, aprendendo coisas novas, e eu amava, mas eu comecei a perder isso e me formei em dezembro de 2015 e me enfiei de cabeça na depressão. Eu passei a não sair mais, eu não estava trabalhando, comecei a fazer biscuit em casa, que é algo que eu já faço já há um tempo, e não tinha mais prazer. Eu não era a pessoa mais que arrumava a casa, mudava a casa inteira, meu marido ficava doido quando eu mudava os móveis. Eu não era mais essa pessoa que tinha prazer em modificar, em aprender, em ensinar até, não era mais essa pessoa. Só que eu continuei sendo a salvadora, continuei sendo aquela pessoa que soluciona os problemas, aquela pessoa que se importa com os outros, e tava me deixando de lado, e aí foi juntando tudo aquilo, aqueles problemas já desde quando eu trabalhava na empresa, né, a labirintite, tudo problema ocasionado por quê? Por estresse, por falta de descansar, por falta de olhar para si e pensar, olha, você precisa sentar um pouco, você precisa cuidar de si mesmo. E eu comecei a entrar nessa de agora eu vou ficar só na minha. Eu não tô conseguindo emprego mesmo, porque na época eu cheguei a procurar emprego, cheguei a fazer algumas entrevistas e nada de emprego, nada de estágio, nada. E aí foram os anos. Começou em 2015 e eu me lembro de não ter forças para me levantar da cama. Quando alguém tem depressão e você observa essa pessoa e você não acredita quando ela fala que ela não tem forças, que ela não consegue, acredite, acredite. A pessoa perde a mobilidade, perde a vivacidade. Isso é muito sério. Eu vivi isso. Eu cheguei a me forçar a sair da cama. Literalmente, não só de boca, assim, eu me forçava. Não, eu me arrastava até cair no chão para poder me levantar. Porque eu sabia que eu precisava fazer aquilo. Tipo, eu não aceitava que a pessoa incrível, maravilhosa que fazia tudo, agora dependia de outras pessoas. Então, eu me forçava a me levantar, eu fazia comida, eu lavava a louça e só. O que eu fazia na minha casa era isso. Eu fazia comida, lavava a louça e tomava banho. Tomar banho era uma coisa que me deixava leve, que
que ainda me trazia um pouco de prazer, mas só isso. E eu perdi total a mobilidade, eu só queria ficar deitada, eu não queria conversar. E eu me sentia muito culpada por estar daquele jeito. Eu me sentia muito culpada. Eu pensava, nossa, tanta gente sofrendo aí, que não tem alguém que ame, não tem alguém que cuide, não tem nem alimento, e eu tô aqui, eu tenho tudo. E por que eu me sinto assim? Quão, sabe, injusta eu sou, quão ingrata. Era assim que eu me sentia. Só que isso não adiantava me sentir assim, porque eu não tinha forças para lutar contra isso que eu sentia. Não adianta eu falar, não adiantava eu falar, Tamires, você tem tudo, viva, levante, vá, ande. Que eu não tinha essa força, não tinha essa motivação, essa coisa de, não, hoje eu vou levantar e vou, sabe? Não, não tinha essa força, não vinha pra mim, não aparecia. Eu só saía pra ir ao médico e pra ir à igreja aos domingos. Então eu perdi quase 3 anos da minha vida. Eu costumo dizer que a gente não vive quando a gente tem depressão, a gente sobrevive, porque cada dia é uma batalha. Eu lembro de assistir muito Quilos Mortais e ver aquelas pessoas, né, incapazes de se levantar da cama, e eu pensava, meu Deus, eu tô ficando desse jeito. Eu não tô conseguindo mais nem varrer o chão da minha casa. Eu tô ficando incapacitada. E eu lembro disso me doer muito, e eu me senti muito culpada, e ao mesmo tempo não ter forças. E foram quase 3 anos, foram quase 3 anos que eu não me lembro de nenhum evento que tenha acontecido, que eu tenha participado. Então, parece que foram anos apagados, anos que eu só sobrevivi, porque eu só me lembro de não ter alegria, eu só me lembro de olhar para o futuro e não vê-lo, não enxergá-lo, de imaginar que eu não chegaria, né, a viver um futuro. Eu lembro de falar pro meu marido que eu queria que ele tivesse casado com outra pessoa que não desse tanto trabalho. E como pode, né? A pessoa que era tão vivaz, tão incrível, tão maravilhosa, chegar numa situação dessa de não sair para comprar alguma coisa, sabe? Coisas do dia a dia. Eu não fazia nada fora de casa além de ir ao médico. Eu só ficava em casa presa. Tanto que a minha mobilidade física, ela foi perdida. Quando eu fui voltar a me restabelecer, né? Que eu fui voltar à ativa, eu caía, literalmente no chão. É como se o meu corpo houvesse acostumado àquela situação de prostração. Eu vivia prostrada. E não adianta você falar que é frescura. Pode falar que é frescura, pode falar que tá chamando atenção, isso é preguiça. Muita gente, né, tem muita gente que fala, nossa, eu já perdi minha mãe, já perdi meu pai, eu já perdi emprego, não sei o que, e nunca passei por isso. Porque você é um ser humano único e diferente. As pessoas não são iguais. Uma topada no dedinho, no meu dedinho, pode ser no mesmo lugar. Nós dois demos uma topada no mesmo lugar, no mesmo dedinho, só que de pessoas diferentes, vai doer de jeitos diferentes. Você pode falar, eu dei uma topada no meu dedinho, mas nem doeu. E eu sentir uma dor incapacitante. Então não adianta você chegar e falar para alguém que tem depressão, que está já ali com sintomas, e dizer, é uma frescura. Não, gente. Cada um tem o seu organismo, cada um tem um background, cada um tem uma vida, uma vivência. Então, jamais fale para alguém que está em sofrimento psicológico, que essa pessoa está com frescura, que ela está chamando atenção. Eu não tinha para quem chamar atenção, não tinha por que chamar atenção. Eu era autossuficiente, sempre fui autossuficiente.
sempre fiz as minhas coisas, sempre fui dona de casa, desde adolescente, muito nova. Então, do que eu tava chamando atenção? Sempre tive meu marido que me amava, que sempre cuidou de mim. Então não tinha porquê. O que aconteceu foi uma junção de perdas significativas de amizades, foram problemas, né, pessoais que acabaram me pegando de uma forma e eu não estava preparada porque eu já estava fragilizada por estresse, por falta de descansar, e aí veio a insônia. Então assim, a depressão é uma doença que ela é incapacitante e ela acaba causando outras doenças. Muitas pessoas, elas têm muito sono e não dormem. No meu caso, eu tinha muito sono, mas eu não dormia. Então, assim, eu já tinha um rendimento comprometido porque o meu cérebro não descansava, eu ficava imaginando que ia acontecer alguma coisa com quem eu estava preocupada, que não podia ouvir um barulho, que já estava em alerta, então eu não dormia e isso já afetava o meu rendimento, eu não descansava, então eu era muito estressada, super ansiosa. Muitas pessoas, elas perdem o apetite e outras ficam compulsivas. Por isso que não dá pra pôr numa forma. Depressão é isso. Você vai reagir assim. Não. Cada pessoa tem a sua forma de reagir. Pessoas, às vezes, têm doenças pré-existentes e acabam ficando com depressão por causa dessas doenças, porque elas afetam os hormônios, porque elas afetam a parte imunológica, porque elas acabam inflamando o seu corpo. Então, não tem forma. Cada pessoa reage de uma forma e no meu caso foi assim. E eu tenho quase certeza que foi essa junção de muita coisa, muito estresse, muita tristeza num período, né, curto de tempo e explodiu. E eu me lembro de achar que eu tava louca. Eu me lembro de não querer ir ao psiquiatra, porque eu sei que psiquiatra é médico de louco, E eu falava, não vou no psiquiatra. Eu não, oxe, não tô louca, eu só não quero fazer nada. Normal, eu tenho direitos de não fazer nada, de não querer nada, de não ter prazer nem de me arrumar. Normal, né? E quando finalmente eu fui, porque eu já estava bem doente, eu engordei 47 quilos nesse período. Então eu já estava assim, já com problemas de pressão, já estava com colesterol alto, eu já não me movimentava, sempre fui uma pessoa muito ativa, nunca tinha sido, sabe, uma pessoa sedentária e havia me tornado nisso, e isso estava acarretando problemas na minha saúde. Meu cabelo, eu fiquei careca, praticamente, cheguei a ficar quase careca. Então, tava bem séria a coisa. E aí, finalmente, fui no posto, passei com o psiquiatra, ele me passou os antidepressivos, comecei a tomar, tomei pelo período que ele pediu. Voltei lá depois de um tempo, ele duplicou a dosagem. E assim, o que eu preciso dizer pra vocês? Cada caso é um caso, por isso você precisa pesquisar a sua saúde com um médico, explicar o que você está sentindo, porque no meu caso eu acabei perdendo o médico, não perdendo porque eu quis, né? Eu fui até o posto depois que ele aumentou a dosagem, depois de um tempo, e ele não atendia mais, e as pessoas no posto falaram que não tinha o que fazer, tinha que esperar algum médico, algum psiquiatra voltar a atender lá, e era isso. Então, meu tratamento foi interrompido, porque não havia mais médico. Então, eu acabei, né, tendo essa pausa, e eu comecei, antes de parar com o remédio, eu comecei a sentir necessidade de me machucar, e isso, a automutilação é uma coisa que é um tabu, é um assunto muito, né, levado de forma que as pessoas acham que é frescura. Tudo que é relacionado ao cérebro, quem não entende, quem nunca passou, acha que é frescura, acha que é chamar a atenção. Mas eu passei na minha pele, graças a Deus. Eu não cheguei a me mutilar, eu não cheguei a me machucar, mas eu chegava a chorar pedindo pro meu marido, amor, pelo amor de Deus, me machuca. Porque
havia uma desordem tão grande no meu cérebro que dizia que me mostrava em imagens vívidas no meu pensamento o meu sangue escorrendo, e aquilo era maravilhoso e eu precisava fazer aquilo. Eu costumo dizer que era como se eu tivesse sede de água. Eu tenho necessidade de beber água quando eu estou com sede. Era como se eu sentisse aquilo. E isso é aterrorizador. Eu me senti... Aí que eu pensei mesmo, pronto, tô louca, vou começar a me cortar. Algo que eu achava antes que era bobeira. Quando a gente vê alguém fazendo isso, você acha que... Não, isso daí é só ela parar. Não é só ela parar. Não é, isso é, se você se corta a primeira vez, isso vira um vício, é como se você estivesse usando uma droga. A droga, ela te dá aquele prazer e você vai continuar se drogando, não é assim que os viciados reagem? Então é a mesma coisa. Eu sei que não dá pra entender, quem nunca passou por isso nunca vai imaginar que, nossa, como que se cortar pode ser alguma coisa prazerosa? É o cérebro. O cérebro é um mistério, e isso é real, e isso é muito sério. Nunca leve como se fosse uma frescura. Jamais, a partir de hoje, desse vídeo, jamais leve, quando alguém te falar, olha, eu estou me cortando, minha filha está se cortando, jamais olhe para essa mãe ou para esse adolescente e diga que é uma frescura, que essa pessoa está chamando a atenção. Indique um psiquiatra, um psicólogo, para conversar com essa pessoa, porque é muito sério. É muito sério. A depressão é uma doença incapacitante, é uma doença que gera outras doenças porque acaba afetando o seu corpo, afetando a sua saúde, e ela pode levar ao suicídio, porque a pessoa não sente, não vê luz no fim do túnel. Eu não via cor no meu dia, eu não tinha prazer, gente. Você perde um emprego e você pensa, aí existe aquela esperança, né, de, eu consigo encontrar outro, eu tô viva, né, aquela coisa de, enquanto a vida é esperança. Quando você tem depressão, você não tem essa esperança, você acha que, acabou minha vida, é isso. E você se sente um peso na vida das outras pessoas, você se sente culpado por estar agindo daquela forma e não consegue se levantar, não consegue reagir. E muitas vezes as pessoas decidem, eu vou tirar a minha vida porque eu não quero ser um peso. Só que essas pessoas que estão cuidando de você é porque elas te amam, é porque elas querem você bem. Então, não desista. Não desista, continue. Eu voltei a ficar bem, né? Comecei a melhorar em 2018, então começou em 2015. Em 2018 fiz um propósito de cantar lá no YouTube, no Instagram, e todos os dias de segunda, todos os dias, primeiro dia de janeiro até dia 31. E foi um ano que eu falei, esse ano eu vou me reerguer. Aí voltei a andar, caí da escada, eu caí na rua, eu levei quedas terríveis, eu inflamei o cóccix numa dessas quedas. E aí foi o ano quase inteiro de 2008, praticamente perdido no meu plano de me reerguer e de reviver, porque eu machuquei meu cóccix. E aí voltei a ser aquela pessoa que tinha que ser cuidada, que tinha que depender, porque, né, machucar o cóccix não é um lugar muito satisfatório, não é um lugar muito bom para se machucar. E é uma dor, gente. Só quem já machucou o cóccix sabe. É uma dor. E eu tomava um remédio com morfina, não adiantava nada. E com o tempo foi melhorando, mas foi praticamente o ano inteiro, assim. Então, assim, eu acabei não conseguindo, né, esse plano de me reerguer acabou sendo abortado. E aí, comecinho de 2019, eu levei outra queda, era fevereiro. Eu fiz de novo esse propósito de cantar todos os dias, e eu levei outra queda. Eu rasguei as minhas costas nessa queda, e eu já estava grávida, estava bem no iniciozinho de uma gravidez, e eu não sei se a minha gravidez não evoluiu por causa disso.
Depois eu farei um vídeo falando sobre essa primeira gravidez e depois da minha filhota, que se foi vai fazer 4 meses. Então eu não sei. Mas em 2019 eu decidi que eu ia reviver. Após o aborto eu quase morri com uma infecção que eu tive muito alta. Então eu decidi, olha, eu acho que foi me dado mais uma chance de vida e eu vou lutar e eu vou tentar. E assim foi. Só que não é fácil. Foram quase 4 anos. Foram 3 anos, né, bem fincados na depressão. E aí foi esses anos de queda e aí, né, foram um pouco mais movimentados, porque eu tava caindo e levantando, caindo e levantando. Mas então a gente pode dizer que foram praticamente 3 anos de depressão e de muitos altos e baixos, e é muito difícil. Não é fácil se levantar, não é fácil conversar com alguém sobre o assunto, não é fácil voltar a interagir. A gente acha que a gente é louca, a gente acha que a gente vai ser vista como louca se a gente tomar um remédio. Esses remédios antidepressivos não é pra gente louca, muito pelo contrário, ele vai repor substâncias que nosso cérebro precisa para voltar a funcionar da forma correta. Então, assim, existe muito preconceito e eu acho que isso precisa ser quebrado, principalmente nesse período de isolamento social, onde as pessoas não sabem o que será do amanhã, as pessoas estão aí sofrendo com uma inconsistência econômica, uma inconsistência de saúde, existem pessoas perdendo os pais, perdendo filhos. Então, vamos falar sobre isso, vamos observar aquela pessoa, se ela começa a se isolar, se ela começa a perder o prazer, porque isso é muito sério, isso pode levar à morte. E a gente sempre olha para quem se suicidou e pensa, nossa, mas era uma pessoa tão alegre, tão feliz. É porque você não observou que essa pessoa não estava bem. E ela sempre vai fingir que está bem, ela sempre vai demonstrar que não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas lá dentro existe alguma coisa errada e sempre existem sinais. Então reparem nos sinais, observem e cuidem dessas pessoas. Agora você que percebe que esses sinais estão em você, estresse, perda de apetite, perda de prazer pelas coisas, ansiedade, insônia. Se você está sentindo tudo isso e não é de hoje, já é alguma coisa que já está vindo já de uns tempos, né? Não é porque você ficou triste por alguma coisa assim que aconteceu agora, é algo que já está vindo, já está sendo acumulado. Busque ajuda. Você tem formas agora de falar com psicólogos online, já que nós não podemos conversar pessoalmente. Busque ajuda, porque todas as pessoas são importantes, todas as pessoas são especiais e não importa o tamanho do problema que você está passando, enquanto há vida, há esperança. Se você está aqui é porque existe algo para que você complete, e tirar a própria vida ou desistir não é uma opção. Você precisa continuar lutando. Não desista. Observe as pessoas ao seu redor, pessoas que te amam, pessoas que querem você bem. Se afaste de quem não quer você bem, porque isso é fácil de identificar, né? Se a pessoa sempre fala que o que você tem é frescura, que você tem não é nada sério, que você tá com graça, ignore essas pessoas, olhe para o que você está sentindo, busque um profissional, busque ajuda profissional, vá ao médico, fale com pessoas que já passaram por isso, para ver se o que você está sentindo talvez seja algo sério mesmo, e fique bem, se cuide, olhe para si, seja um pouquinho egoísta e deixe os outros resolverem seus próprios problemas. Olhe para como você está se sentindo agora. Às vezes a gente precisa olhar para si e se cuidar e se amar
porque a gente precisa de um tempo para nós precisamos nos cuidar, nós precisamos olhar para dentro de nós um pouquinho e ver, colocar em ordem algumas coisas. Então, busque ajuda médica, busque estar com quem te ama, com quem te apoia e não desista. Não desista, porque não importa o que você esteja passando, vale a pena passar, sofrer tudo que você está sofrendo para um dia você superar tudo isso, ser mais forte e vencer. Você vai vencer. Eu tenho vencido, apesar de 2 perdas, né, no último ano. Eu tenho vencido. Eu não sei se a partir de amanhã eu tenho alguma recaída, né? Porque perder um filho não é nada fácil, é muito difícil, é um luto muito dolorido e eu sei que eu ainda tenho um caminho aí a percorrer, mas agora eu já sei que se eu começar a ter recaída, eu vou buscar, né, ajuda, porque eu sei que pra gente agir de forma não satisfatória, de uma forma ruim para nós mesmos e acabar se machucando é muito fácil, né? Então, se cuide, se proteja também do coronavírus, proteja a sua família, proteja quem você ama, tá bom? Eu desejo que vocês fiquem bem, compartilhe com alguém que esteja passando por esse momento, ou alguém que você acha que pode ser que esteja passando. E se cuidem, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus, me acompanhem nas outras redes sociais, vejam o meu podcast, ouçam o meu podcast, porque lá a gente fala sobre diversas coisas, sobre empatia, sobre resiliência, e é isso. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus, viu?